Bom dia para você que está aí nos esperando, né? E que bom, nós estamos aqui, Mulheres de Fé em Ação. Vocês aguardem que a gente já já está voltando e hoje nós temos um tema assim maravilhoso que eu gostaria que você chamasse assim as pessoas que você pode para você prestar atenção, porque vai ser muito bom, eu creio, para a sua vida e para a vida de quem está por perto de você, tá bom? A gente volta já já. E no programa de hoje, nós, primeiro, antes de eu falar, né, o tema, eu vou apresentar aqui as nossas amadas amigas do Mulheres de Fé, que estão aqui sempre conosco, a nossa amada Adriane Oliveira, que está sempre aqui conosco, abrilhantando o nosso programa, como também a nossa amada Maísa Firme, que também está sempre aqui conosco para dar assim aquele brilho ao nosso programa, né? A gente está sempre aqui junta fazendo um programa e graças a Deus a gente tem recebido muitos elogios que o programa está bom e você pode mandar também, assim, entra no nosso Instagram Mulheres de Fé em Ação e fala alguma coisa, fala um tema que você gostaria que a gente falasse para a gente interagir junto, tá bom? E aí eu vou ler aqui o versículo no livro de Efésios, no capítulo 2, no livro de Efésios, no versículo 10, que diz o seguinte: porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Então, o que é que a gente vai falar hoje? Sobre as boas obras, né? O que é boas obras? Muitas vezes a gente não sabe direito e a gente nós três aqui vamos hoje discutir essas boas obras, o que Deus quer com boas obras. Quando a Bíblia fala sobre boas obras, está se referindo ao quê? E aí eu vou passar para a Diane, porque a Diane tem um texto muito bom, muito interessante, que eu gostaria também que ela lesse para complementar esse texto que eu li, para a gente poder aí falar melhor, né, e expandir mais esse assunto sobre boas obras. E no texto diz assim, Efésios 2, 8 e 9, porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Então, a gente vê, Valéria e Maísa, que as boas obras não são por causa da salvação, mas as boas obras, nesse contexto que a gente quer falar aqui, é como a gente tem se comportado para que as pessoas olhem para nós, como diz a palavra de Deus, que nós somos uma carta viva. Ou seja, as pessoas talvez algum dia não queiram ir à igreja, mas pelo nosso comportamento diário vai chamar a atenção delas, porque nós estamos representando. E quem nós estamos representando? Nós estamos representando Cristo. E como é que eu estou representando Cristo? São através das boas obras. Não é que as boas obras vão ficar acima do que porque nós somos salvos, porque a salvação ela vem pela graça de Deus. Mas as boas obras são necessárias nesse momento, por quê? Porque o que a gente faz, o nosso dia a dia, dentro do contexto da nossa família, da nossa casa, as pessoas vão querer a Cristo. Porque, Maísa, eu já encontrei famílias onde as crianças tiveram um berço cristão, nasceram um berço evangélico, os pais, às vezes até pastor, a mãe do ciclo de oração, dirigente do ciclo de oração, e chega num dado momento que eles se afastam. Mas por quê? Como é que será que eu tenho sido uma pessoa dentro da igreja? E como eu tenho sido dentro de casa? Isso que eu ia falar justamente sobre o princípio de tudo, né? Nós sermos o que nós somos fora de casa, dentro de casa, né? E não tem pessoas melhores de falar são as pessoas que estão dentro da nossa casa. E as principais obras, né, que podemos fazer
prioridade é dentro da nossa casa. Né? Que nós estamos vivenciando? E a criança, vamos voltar, né? Na infância, a criança, ela se espelha muito nos pais. É o que ele faz e ela está copiando. Se é benção, se ele vê ajudando, a criança vai querer ajudar também a outra. Né? Eles são esponjinhas, né? E assim, no decorrer da vida, no decorrer do tempo, tudo é sendo voltado aos pais. Né? Então, a obra que vai sendo feita ali naquela construção de família, vai fazendo com que vai sendo construído coisas boas, né? E o contrário também, da mesma forma. Né? Dentro de casa é uma coisa e fora é outra, aí Bagunça, confunde, né? Confunde. Bagunça a cabeça da criança. Se você tem um comportamento em casa de uma forma e na rua é outro. Então, a criança, a gente não tem noção como a criança, ela é observadora. E ela começa a ver que tem alguma coisa errada, alguma coisa diferente, né? Por que meus pais em casa têm um comportamento e fora é outro? Então, eles começam a ficar, a quem eu vou? Como é que eu vou me comportar? Né? Ele começa também a querer imitar. Como a criança imita, a tendência dele é ele começar a se comportar também diferente na rua e em casa de outra forma. E aí, a gente falou até no programa passado sobre identidade. E aí, onde é que está a nossa identidade que a gente está querendo mostrar que nós servimos a Cristo? Se em casa a gente mostra que não serve e na rua a gente mostra que serve. Ou no trabalho, ou se você tem um comportamento com a pessoa em um determinado momento e em outro. Então, assim, o que é que a gente vê hoje? A gente vê hoje muitas pessoas se decepcionando. A gente vê, por exemplo, no mundo com as mulheres, né? O homem, ele entra, quando ele chega, logo ele vai conhecer uma mulher, ele é flores, é toda uma coisa... Uma recepção, né? Uma recepção, é tudo assim, ele mostra que ele é um santo. E aí, a mulher, né? A mulher, ela vai acreditar no que está vendo. Vai acreditar, como qualquer pessoa. Eu vou dizer que é mentira, se você se comporta de uma forma. E aí, daqui a pouco, ele se revela outra pessoa. E aí, muitas vezes, a mulher não está preparada para aquilo, né? Não imaginava aquilo. Então, assim, a gente tem que procurar andar nessa sinceridade. É isso que Cristo quer. Eu tenho que ser sincero comigo mesmo, em primeiro lugar, para eu poder ser sincero com o outro. E eu mostrar realmente quem eu sou. E a gente vê isso muito, por exemplo, vamos para as redes sociais. O que é que a gente vê muito nas redes sociais? Pessoas tirando foto, rindo, alegres, felizes da vida, naquele astral, e não estão vivendo nada daquilo. Não estão vivendo nada daquilo. Não é? Aí pior é porque tem muitas vezes gente que está olhando e dizendo, olha como ele está bem só, está feliz da vida. Então, veja que loucura, não é? Que loucura, porque um é fingindo uma coisa, o outro é com raiva porque achando que ele está feliz, em vez de estar feliz porque ele está feliz. Então, assim... Que mundo é esse que a gente está vivendo, né, Adriane? E Maísa, que sociedade é essa? E mostrar o amor de Deus, né? A Bíblia diz, né, que o amor vai se esfriando, o amor está se esfriando, né? E o amor está indo embora. Quando o amor, estamos num tempo que está acontecendo uma briga, está acontecendo alguma coisa ruim, as pessoas começam a filmar, começam a postar, nem se importam com o que está acontecendo ali. Exatamente. Né? Então, isso aí é falta de amor. E como a pessoa vai fazer alguma obra se não tem nada a acrescentar dentro dela? Né? Para trazer o amor para fora, assim, transmitir o amor de Deus para as pessoas. E quando a gente faz uma obra, uma obra é um bem, né? Fazer um bem para uma pessoa, fazer com que aquela pessoa sinta feliz com o que você está fazendo, né? Não apenas para aparecer, que hoje também estamos vivenciando muito isso. Né? Essa questão da falta de amor também traz essa questão de eu dou, mas veja aqui, estou dando, viu? Então, e até isso a gente tem que se policiar, como dar. Porque na palavra de Deus diz que o Senhor vê o coração. O que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo alguma coisa boa só para
para mostrar para as pessoas que eu sou boa, tem muita gente que tem essa questão. Eu faço, mas para mostrar para todo mundo que eu sou uma pessoa boa, né? Eu dou para as pessoas, para o pobre, para o necessitado, né? Mas quem está vendo dentro é o coração é Deus. É igual aquela ofertinha, né, da viúva, né? Que aquela viúva só tinha uma moeda para dar, né? Lá os fariseus, aquelas pessoas chegavam com tantos montantes, entregavam lá. E olha só quanta pessoa. Você vê que inveja, tudo isso já vem de muito tempo. Aí, quando fala que a Bíblia é ultrapassada, a gente vê, porque a questão do homem, o que o homem sente, os sentimentos dos homens, assim, passa de geração em geração. É verdade. Do começo ao fim, são as mesmas coisas. Né? Porque você, analisando bem, Adão, ele queria... O diabo falou assim, tá aqui, você vai ser igual a Deus. Como que você... Como a Eva, que você vai ser igual a Deus. Igual a né? Deus. Então, tem essa questão, né? Então, sempre o homem, no decorrer da vida, sempre é da mesma forma. Então, a questão de você dar, você oferecer, você dar para o outro, antes de mais nada, tem que partir em amor, dentro do coração, assim, Senhor, eu vou dar, não precisa mostrar, não precisa ver, né? É porque quem dá dessa forma que você está dizendo aí, para Deus não vai ser nada. E que obras são Nada. essas, né? Aí não é essas obra. obras são para se mostrar que você é uma pessoa boa. Eu acho interessante que Jesus passando, né, uma pessoa chegou, parou ele e disse, você é bom, você é bom, Jesus. Aí ele não ficou com essa glória, Valéria. Não. Porque ele disse, bom é Deus. Isso. É e verdade. a gente tem que lembrar isso, porque nós fazemos as obras porque nós somos parecidos com Ele, nós somos a semelhança de Deus. Mas isso não quer dizer que a gente vá estar um patamar maior do que outras pessoas. A gente tem que entender que preconceito, todas essas situações... Ora, Deus, Ele quem julga é Deus. Nós não somos juízes de ninguém. É verdade. Né? Por isso que diz que a gente tem que se examinar a si mesmo para não nos dar o direito de julgar ninguém. Porque se fosse isso, Deus dizia, vocês serão julgadores. Mas nós não somos os julgadores. Nós temos que andar em amor, praticar as obras, as boas obras. Não é que isso vai levar à salvação. Não isso, porque a salvação é um dom de Deus. Foi dado pelo Senhor. Mas a obra a gente tem que fazer, porque se eu me pareço com alguém, eu tenho que fazer o que o meu pai faz. Exatamente. E eu concluindo a história da viúvinha, né? Quando a viúva entrou com a moedinha, ela botou lá e Jesus falou assim, ela que deu mais. Ela foi que deu porque ela deu tudo que ela tinha. Então ela deu com amor. Até uma oferta que você dá, né? Você tem que dar com amor. Né? E é importante e é isso, né? Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele está vendo o nosso coração. Então, não adianta a gente fazer nada para mostrar para as pessoas, porque isso para Deus não vai ter valor nenhum. Vai ter para as pessoas, mas o que é que eu preciso estar mostrando às pessoas, né? Por quê? Que se você é uma pessoa que gosta tanto de fazer as coisas para mostrar às pessoas que está fazendo, por quê? Não é? Porque a gente não deve a ninguém nessa terra. A única pessoa que a gente deve fazer tudo, é para agradar o nosso Deus. Mas agradar as pessoas dessa terra, por quê? Porque tem pessoas que têm essa necessidade de mostrar muito, de agradar muito o outro. E muitas vezes elas nem estão se agradando. Não estão nem agradando a si mesmas, mas tem uma necessidade de agradar o outro. Então, reveja se você é essa pessoa. Por que eu tenho tanta necessidade de agradar o outro e nem olho para mim? Não é? Porque, na verdade, a gente tem que procurar, como a gente falou no programa passado, o que é que eu estou fazendo? Quando eu estou fazendo isso, eu estou agradando ao Senhor? Então, isso é uma pergunta que a gente tem que ter sempre, se está agradando ao Senhor. O nosso tempo está terminando, mas você aguarda só um pouquinho, que a gente vai só tomar um cafezinho, São Brás, e volta já já. Nos aguarda. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte.
o sabor que mexe com você. Tá chegando o período mais animado do ano. É tempo de caprichar no traje e ensaiar a comemoração. Preparar as delícias e correr pra torcida. Promoção Kit Copa. Compre R$1 e concorra a um home theater completo e uma TV de 60 polegadas. Porque na torcida junina favorito vai dar muito mais que gol e rojão. Vai dar festa! Estamos de volta, né? E como eu disse, a gente estava tomando aqui um cafezinho. O nosso cafezinho é o Café São Brás. É aquele café maravilhoso que a gente toma, delicioso, principalmente agora de manhã, não é? Que tal tomar um cafezinho São Brás? E ele é o nosso patrocinador do Mulheres de Fé. Então, mais uma dica para você ir quando for no supermercado, comprar o Café São Brás, porque você estará ajudando a obra do Senhor. E aí faz toda uma diferença. E aí, como a gente estava falando sobre as obras, nós vamos agora falar sobre essas obras. Quais são essas obras? Não é? Porque nem todas as obras são boas. Tem as obras ruins, né? Que a Bíblia fala as obras da carne, e as obras de Cristo, aquelas obras que o Senhor vai olhar e se agradar na terra daquilo que a gente está fazendo. Né? Como, por exemplo, você acolher uma pessoa necessitada, dependendo da necessidade dela, você chegar perto para você acolher, para ver o que é que ela precisa. Aquela pessoa que está na rua, que não tem para onde ir, não tem o que fazer, e que muitas vezes hoje a gente tem até medo de chegar perto, não é? A gente fica até receoso, mas muitas vezes aquela pessoa, como a gente já fez um trabalho de rua, e a gente percebe que tem muita gente que, incrivelmente, elas gostam de viver na rua. É uma coisa tão diabólica que elas não querem. Você arruma ela, dá um banho, ajeita, daqui a pouco ela está na rua de novo. Mas você tem que ter esse papel, nós temos que ter esse papel, vamos ajudar. Vamos dar um banho, vamos ajudar, dar comida. Se ela quiser voltar para a rua, volte, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, são muitas coisas, né, que eu vou deixar que as meninas também falarem, de obras que precisam que a gente faça. O perdão, por exemplo. O perdão é uma coisa que todo mundo sabe, a palavra diz, perdoa 70 vezes 7 ao dia, diga aí, ao dia. E tem gente que não perdoa. Não, eu não consigo perdoar. Tem que perdoar. Essa questão do perdão é muito interessante, porque é uma das coisas mais principais, porque Jesus, ele perdoou. Ele morreu por nós, né? Ele entregou a sua vida por nós, pecadores, que a gente não merecia isso. Então, isso é um dos ápices principais, né? Da vida cristã, é a questão do perdão. É fácil? Não é fácil. Mas é possível. É verdade. Quando você coloca no seu coração que eu preciso perdoar, eu preciso perdoar, eu preciso dar um voto de confiança para aquela pessoa, eu preciso dar. Então, isso é uma das coisas de dar, né? Você liberar aquela pessoa, né, para o perdão. Então, isso também já nos ajuda muito. Quando a gente faz esses atos de amor, de bondade, né? Cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, né? Daqueles que precisam. São obras que a gente precisa fazer como Jesus fez, né? Entregar, né, um pouco de nós, um pouco da nossa vida, um pouco do nosso tempo para aqueles que precisam da nossa ajuda. Renunciar um pouco do nosso tempo, não é? Ir no hospital, fazer visitas. Tem tantas coisas boas que a gente pode fazer, tanta gente que está precisando, que está necessitado, não é? Que precisa de uma atenção. Muitas vezes a pessoa quer uma palavra, a pessoa quer um abraço. Muitas vezes a pessoa quer um abraço. Um abraço já. Aquele abraço é a mesma coisa de Cristo estar abraçando ela. Então a pessoa já se sente renovada. Porque tem muitas pessoas que estão só, que não sabem o que é um abraço, né? Não sabem o que é uma palavra de amor. Aqui em Mateus 25, a partir do 33, fala assim: e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda.
Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde abençoados de meu Pai, recebi como herança o reino, o qual foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Fui estrangeiro e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo e vós me cuidastes. Estive preso e fostes me visitar. Então os justos desejarão saber: mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos com estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda, quando estiveres doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei respondeu: com toda certeza vos asseguro que, sempre que o fizeste para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Olha aí. Olha E a aí. gente muitas vezes em casa acha que nós não temos um chamado ministerial, mas isso fica de alerta para nós. Que muitas vezes nós passamos por pessoas que de verdade estão necessitadas, como Valéria disse. Às vezes até não é nem uma comida, mas é um abraço, é uma atenção. E sabe que a gente está, nos últimos dias, a gente está tão eu mesmo, Corrido, o um meu tempo melhor, corrido, o né? meu bem, para mim, É, o que eu vou comer, o que eu vou tomar, o que eu vou me vestir. Mas a gente precisa sair um pouco do nosso eu e olhar para quem está ao nosso redor. Muitas vezes nossos irmãos que estão do nosso lado, orando, pedindo ao Senhor. E nós muitas vezes no nosso bem maior, às vezes até alienados com a nossa vida, a gente deixa de enxergar. E Jesus disse: quando você fez para algum desses meus irmãos, que ele chama de irmãos, né? Você fez a mim. Então, você que tem um chamado, eu estou falando com você agora, você tem um chamado para ir aos hospitais. O que é que te paralisou? Deus está te chamando hoje, nessa manhã. Ei, levanta-se daí, porque eu te chamei para uma grande obra, e lá onde as pessoas precisam ouvir a minha palavra dentro daqueles hospitais. Ei, e você que tem algo ardendo dentro do seu coração, para ir nos presídios, visitar os presos. Eles estão presos, encarcerados, mas a mentalidade deles estão ali, ativas. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos evidenciando na nossa vida? Será que uma rede social vai tomar todo o nosso tempo quando os nossos irmãos estão lá fora, precisando de uma palavra, precisando da Bíblia, precisando de um livro para se reerguer? Existem muitos que estão assistindo desigrejados. verdade. Mas Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Levanta-te e anda. Porque não é só para aqueles que estão aleijados essa palavra, mas para aqueles que estão paralisados no que Deus chamou você para fazer. Levanta e anda. Vai lá, aonde aquelas pessoas estão, ou para ouvir uma palavra. E Deus chamou você para isso. O que é que nós estamos fazendo, Maísa? Isso. O que é que nós estamos fazendo, Valéria? Verdade. Vendo cada dia, e é só passando o dedinho. Ó. E as coisas acontecendo e pessoas precisando de uma palavra, um abraço, como você falou. Verdade. E muitas das vezes nós estamos bem, É. mas o que está do nosso lado não está, né, Maísa? Às vezes a gente só quer dizer, não, vou orar. Não, É. eu vou orar, eu vou fazer. E o pior que nem ora, viu? E na palavra diz que a fé sem obra é morta. Né? A fé sem obra é morta. Então, tem momentos que a oração é necessária, todo o tempo, orando sem cessar. A palavra está dizendo ali, ore sem cessar. Mas tem um momento que é agir. Né? É a fé sendo colocada em ação. A fé que muda a vida de pessoas, a palavra que sai da nossa boca, que faz com que a mudança de vidas aconteçam. Então, tem que acontecer. E a gente tem que olhar para dentro de nós e falar o que a gente pode dar para essas pessoas, o que a gente pode transmitir para elas, né? Com certeza nós temos muita coisa para transmitir. E às vezes ficamos
muito tempo parada, olhando assim, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu sou tão pequena, não tenho valor. Você tem um valor imensurável. Jesus morreu por você para dar vida e vida em abundância e para transbordar a vida, transbordar paz, transbordar alegria para aqueles que não conhecem Deus, né? Então, nessa manhã, né, foi dada uma palavra assim, né, bem direta. Né? O que você está fazendo para mudar a vida e mudar a história de outras pessoas? Pois é, porque veio aqui no meu coração as pessoas que a gente falou sobre perdão, e tem pessoas que dizem assim, não, a pessoa, fulana foi que fez errado comigo. Ela que tem que me pedir perdão. Acontece muito, né? A pessoa dizer, ela que tem que me pedir perdão. E não é assim. Não é assim. Você vá lá e diga, meu irmão, eu quero lhe pedir perdão. E se eu fiz alguma coisa errada com você, a gente está tudo bem, está tudo certo. Eu lhe perdoo. E aquela pessoa muitas vezes vai dizer assim, não, mas eu é que quero lhe pedir perdão. Quer dizer, você abre espaço. Né? Quebrar as coisas. Exatamente, né, você abre espaço, você quebra aquela separação, aquela parede que estava entre vocês, é quebrada. E aí dá a oportunidade da pessoa também pedir perdão, porque, olha, vai ser bom para você e para outra pessoa. É incrível quando o perdão acontece, como é bom para a pessoa, como a gente muda, a gente parece que tem um peso que a gente estava carregando. Então, você faça isso, pense, quem é que você precisa perdoar? Ou aquela pessoa que você está esperando perdão, você vá lá e peça você perdão, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque foi Deus que colocou aqui para eu dar essa palavra, me lembrou para eu dar essa palavra. E aí você vai ver como as coisas vão clarear, vão melhorar na sua vida, porque é incrível como o perdão, ele bloqueia Valéria, a falta de perdão. Um versículo libertador, quando eu precisei liberar um perdão para uma pessoa. O Senhor tratou comigo, dizendo assim, ei, a sua luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra principados e potestades. O Senhor me fez entender que a minha luta não era contra as pessoas que estavam me caluniando ou difamando ou falando algo contra mim, mas a minha luta era contra principados, ou seja, por isso que nós temos que olhar os nossos irmãos e liberar o perdão para eles, porque as trevas precisam usar alguém. E quem tem sido usado? Gente, se a gente for pensar bem rapidinho, que já estamos terminando o programa, se a gente for pensar, Jesus foi caluniado, esbofeteado, cuspiram na cara dele, mas como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. E a gente quer ser o bambambam da história. Não quer ser caluniado, não quer que ninguém se levante contra a gente. Né? Porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Ele mesmo diz, perdoe eles, porque eles não sabem o que fazem. Porque eles estavam sendo usados. Então, a pessoa que te ofendeu, cuidado, que a ofensa é uma isca de Satanás. E se liberta disso. Não é a pessoa que tem que ir a você. Ela fez, mas lembra que foi principados e potestades que usaram pessoas para fazer isso contra você. Mas libera o perdão, que é o melhor caminho. E a obra, né, que a gente tem que fazer é para acrescentar mais e mais aqui na Terra. Né? Verdade. E trazer pessoas para Cristo. Porque esse é o nosso papel. É a gente ter esse comportamento cristão para que outras pessoas elas sejam atingidas, cheguem até Cristo também. E como é bom saber que você, nós somos um canal de bênção para outras pessoas chegarem-se a Cristo, né? Serem salvas, libertas, tenham outra vida, porque essa vida aqui ela é muito curta, então a gente tem que aproveitar o máximo. E o máximo que a gente aproveita não é dançando, pulando, sapateando aí, fazendo. Não, a nossa vida maravilhosa é com Cristo, porque através de Cristo Ele dá essas oportunidades, essa vida em abundância, não é? Gente, nós estamos encerrando nosso programa. Foi muito bom estar com vocês. Quero agradecer a todas as nossas amadas Adriane e mais que estiveram aqui. E até o próximo sábado, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.